E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Chicão, mais uma vez, acompanhado do André, para mais um podcast, mais uma conversa, né? E infelizmente esse começa com um assunto muito triste, baixo astral, porque no dia dessa gravação, vocês já estão ouvindo, vocês já estão a par da situação, foi do caso da morte de uma pessoa com esquizofrenia pela ação, né, de policiais da rodoviárias federais, né, que ele foi apreendido, detido, colocado dentro do camburão e foi jogada uma bomba de gás dentro do carro Gás com de ele. pimenta. E os policiais fecharam a tampa, seguraram a tampa, não fechou completamente, tem imagens disso, filmagens, né? E ele dá pra quem teve estômago para assistir tudo, tá com as pernas de fora do carro, agonizando, né? E assim, só tenho a lamentar, sinto muito pela perda da vida dele, meus sentimentos à família, porque assim, foi uma ação completamente desastrosa, uma sequência de erros gravíssimos que, para quem lida com armas, com as vidas dos outros, isso é inadmissível. Algo dessa. Não sei nem dizer, sei nem achar palavras. Essa gravidade. Dessa gravidade acontecer. Obrigado, André. E, Chicão, sabe o que é o pior? Hum. Eles, depois de tudo que aconteceu, soltaram umas notas. Eu digo eles... A polícia. A própria polícia da qual essa galera fazia parte. Uhum. Que era dizendo assim, a gente vai investigar o que aconteceu e tal, vamos averiguar e blá blá blá. Uhum. Basicamente assim, dizendo que, né, não se posicionando direito. Uhum. E depois, numa matéria da Folha, se eu não me engano, teve um cara lá, uma das pessoas envolvidas na ação. Sim. Ele comentou que a morte não ocorreu devido à ação policial, Uhum. ela ocorreu devido a um mal súbito. Mal súbito, né? De causa desconhecida, né? Mal súbito depois do cara ficar praticamente numa câmara de gás improvisada. Não, e assim, né, aparentemente nem improvisada aparentemente essa é uma manobra padrão para se conter pessoas agitadas na polícia. Mas isso já foi reportado, isso acontecendo antes? Então, pelo que eu vi de comentários assim, a respeito da situação, aparentemente sim. Isso já é... Pelas imagens assim, você vê que eles têm uma noção exata do que eles estão fazendo, de botar no carro, botar o gás junto. E eles agem com a maior naturalidade do mundo, sendo filmado por um monte de gente. Isso. E é essa coisa, né? Vamos investigar. Você tem infinitas imagens, diversos ângulos. Eu não sei qual é a dificuldade da investigação para concluir que, cara, uma pessoa desarmada, sem oferecer perigo nenhum, visivelmente, ser contida dessa forma, né? Um despreparo gritante. Tem o depoimento do sobrinho dele. Você lembra o nome dele? Eu não quero ficar... É Genivaldo. Acho que é Genivaldo. O sobrinho dele estava junto. Falou que durante a abordagem... ele falou que o tio sofria de esquizofrenia, que tinha até um medicamento no bolso para provar. Isso. E nada disso foi levado em consideração, né? O que eu vi de detalhes, só complementando o que você já colocou, que eu acho que você já descreveu muito bem o que aconteceu, mas só complementando com alguns detalhes. Parece que logo de cara ele foi abordado, não sei o motivo pelo qual ele foi abordado. Eu sei. Qual foi? Ele tava sem capacete numa moto. Beleza, ele tava na moto. Isso eu sabia, não sabia que era por causa do capacete. Uhum. Aí ele inicialmente é rendido pelos policiais, eles revistam ele. Daí, em algum momento, ele começa a ouvir xingamentos. Uhum. Eu não entendi muito bem. Tem um videozinho que eles fizeram no G1, que eles vão explicando esses momentos. Uhum. E ele fala que começou a se ouvir alguns xingamentos, eu acredito que por parte dos policiais, não tenho certeza. Uhum. E aí ele foi ficando agressivo, ele foi ficando incomodado, exaltado. Aí os caras foram apelando, imobilizaram ele, depois... Uhum. Já começou a fazer tudo errado ali, porque já foi super violento. Uhum. E depois disso ele foi pra tal da câmara de gás improvisada. E assim, gente, vamos parar pra pensar. Câmara de gás, o que isso te lembra? Não vou... Campo de concentração, né? Extermínio, É isso que está acontecendo no Brasil agora. Temos uma polícia que faz câmara de gás itinerante. Cara, e o pior disso tudo é porque, assim, né? A gente tá falando desse caso em específico porque a gente vem há vários episódios falando de questões de estigma com pessoas com esquizofrenia. Houveram uma sequência de casos, assim, que isso foi usado como uma desculpa furada para pessoas cometerem crimes, principalmente de racismo e injúria racial.
Houve também um outro caso de uma mulher que teve a vida absolutamente exposta e humilhada publicamente pelo mesmo motivo. Mas esse caso do Genivaldo acontece um dia depois também de uma chacina no Rio de Janeiro. Uma operação policial, vou dizer que também fracassada, com uma desculpa de se apreender armas, drogas, e que mataram 25 pessoas. E que foi elogiada pelo Bolsonaro. Elogiada pelo presidente, né? O que reforça esse tipo de comportamento dentro das corporações, o que é péssimo. Porque, assim, eu não sei vocês, assim, eu não tenho paixão por essa questão militar, mas a visão que se tem utópica da polícia é que ela é pra te proteger, não pra você O ideal ter medo. é esse. E assim, né? Você tem uma sentença de morte na rua. Ele é o seu acusador, o seu juiz e o seu executor. Você não tem direito à defesa, você não tem presunção de inocência. E assim, eu vi até alguns jornais trazendo os dados de uma das vítimas para ver. Eu entendo que de forma para trazer um pouco de empatia das pessoas que defendem essas ações policiais mais exaltadas, que era um cara que ele é marinheiro. Assim, ele é Inclusive, ele era do exército. da marinha. Entendeu? Um militar da marinha foi morto no meio dessa operação sem ter envolvimento nenhum, sem ter uma investigação, sem ter um julgamento. Então, é uma barbárie que a gente não pode naturalizar. Essas coisas são muito, muito fortes, muito pesadas. A gente também tem que bater aqui que as principais vítimas desse tipo de violência são homens negros, né, de classe social menos favorecida, pessoas pobres, que estão na mira do Estado, na mira de pessoas pagas com o dinheiro de todo mundo, entendeu? Assim, é um pacto social que a gente tinha para nos trazer segurança, mas que traz segurança para alguns, talvez, né? Tem essa sensação. Para quem é mais favorecido. Exato, mas para a maioria esmagadora da população, não. Nem um pouco, né? Exatamente. E, cara, a gente estava falando semana passada e semana retrasada de como a mídia retrata pessoas com esquizofrenia e de como elas são tratadas, né? Uhum. Porque, enfim, no caso a gente estava falando mais de como elas são retratadas. Mas nesse caso agora a gente está vendo... O que a gente viu antes eram manifestações de uma visão preconceituosa a respeito de esquizofrenia, de transtornos mentais. Agora a gente está passando para outra etapa, que é não ver só a manifestação disso nos pensamentos, nas ideias que são passadas, mas em como essas pessoas são tratadas. Sim. E aí você me diz o seguinte, Chicão, se um indivíduo que é parado porque estava sem capacete, que tem esquizofrenia, é tratado dessa forma praticamente nazista, acho que essa não é uma palavra exagerada. É uma abordagem fascista, assim, né? Exato. Se isso acontece a céu aberto, de dia, à luz do todo dia, mundo filmando, eu te pergunto, o que você imagina que aconteça no manicômio? Cara, exatamente. Exatamente. A gente não consegue nem imaginar, né? A gente tem relatos e de pessoas que viram para documentar isso, porque... Assim, acontecem coisas horríveis que nunca viriam à tona, né? E uma coisa que você falou que é verdade, a gente tem muita coisa que a gente não tem como ver, né? Lá, trancado na instituição, é muito difícil o acesso. Mas, felizmente, existem pessoas que passaram por isso, existem pessoas que testemunharam isso de forma direta e indireta também. E, graças a esse tipo de pessoa, a gente sabe hoje em dia que muitas coisas horríveis aconteceram. E um retrato muito bom disso, que eu já vou dar agora de recomendação pra galera, geralmente a gente dá recomendação mais pro final do episódio, mas eu vou aproveitar o fio da meada, que é O Bicho de Sete Cabeças. Sim. Que inclusive esse filme está na Netflix, estava na Netflix até alguns meses atrás, não sei se ainda está. Mas eu revi recentemente, já faz um tempo, já faz uns 2 meses, e, cara, dá uma sensação bem concreta do tipo de coisa, do tipo de realidade que é, do tipo de desespero que alguém deve viver numa situação dessa. Tô fazendo essa conexão aqui só porque eu não consegui não pensar nisso, sabe? Do tipo, eu volto e me ando ouvindo pessoas falando mal de manicômio, falando bem de manicômio, querendo defender e falando que não, porque isso aí tem que ser assim mesmo e tal. E aí eu vejo uma situação dessa, ou seja, no Brasil hoje, uma coisa dessa acontecer é natural. Assim, não deveria ser, mas para a visão daqueles policiais, eles agem com tanta naturalidade que parece que é isso, né? Assim... Tem uma questão da naturalidade do comportamento, porque há um treinamento para lidar com as pessoas dessa forma, né? Não é um treinamento para você lidar com pessoas, com cidadãos. É um treinamento para você lidar com o inimigo. É um treinamento militarizado. Então, assim, é uma abordagem feita com arma. Assim, o indivíduo está sem capacete.
Desarmado. Isso. Qual é a necessidade de se abordar dessa forma? Vou até trazer aqui um exemplo, porque por acaso eu tava assistindo, tem o pessoal que gosta bastante de assistir o Casimiro e tal, deve conhecer o canal do X-Racing, que tem muito vídeo... Que ele reage muito a vídeos deles. Isso. E tem vídeos de pessoas de moto sendo abordadas e tem vídeos dos policiais abordando pessoas. E, inclusive, tem um vídeo da Polícia Rodoviária Federal parando um cara sem capacete e para ele na maior tranquilidade do mundo. Assim, cara, tem vídeo de policial abordando gente armada e ele não saca a arma, ele não atira, ele não faz nada daquilo, entendeu? Então tem um despreparo terrível nisso. É uma questão de instituição mesmo, assim, que tem que ser repensada, porque o policial ele é um servidor público, ele está lidando com pessoas, ele está lidando com um contribuinte, com pessoas que têm direitos, tem a presunção de inocência dela ali, e não é um inimigo, então não tem motivo para se lidar como se fosse um inimigo, como tudo é uma ameaça, tudo é com violência, isso é completamente desnecessário, ultrapassado. Também acho que isso poderia e deveria mudar. Agora, mudar as coisas na polícia é um processo dificílimo, né? Muito difícil. A cultura que está ali dentro, né? Porque isso interfere muito com o que eles fazem fora da... Com certeza. O que eles vão fazer na hora de abordar um cidadão. Cara, esse é um dos assuntos mais delicados e, por exemplo, a gente está agora num ano de eleição, a campanha em si, elas ainda não estão abertas, né? São pré-candidatos, mas esse é um assunto que a maioria esmagadora deles evita, porque... São classes muito bem organizadas, né? E, querendo ou não, eles detêm um monopólio da violência, assim, né? Como a gente costuma usar. Porque legalmente, eles detêm essa prerrogativa de utilizar a violência. E eles utilizam tanto em serviço e se teme que haja também o uso fora dele, por motivações políticas ou de defesa da corporação, de defesa de privilégios. Então, por isso que é muito delicado se mexer nisso. E você trouxe esse ponto agora, eu não tive como não lembrar de Watchmen. Ah, sim, do claro. quadrinho, do filme, da série, que é incrível. Exatamente. E aí isso me traz um pouco à tona um tema central no Watchmen, porque ele aborda, o Watchmen aborda muitos assuntos interessantes, né? Mas um dos assuntos que eu acho que talvez seja o principal, que está por detrás de muita coisa, é quem vigia. Quem vigia o vigia. Quem cuida de quem tem que cuidar dos outros, né? Digamos assim. E o dilema que eu acho que é colocado por meio dessa frase ou dessa ideia é o dilema de que a gente tem sempre esse problema. Sim. De colocar um poder, certas pessoas terem um poder mais elevado do que as outras e o poder acabar corrompendo. Sim. Que acaba também levando a gente para outra discussão sobre o Senhor dos Anéis. Não, e esse é um poder que ele é 100% material, né? Porque é uma questão de violência, de integridade física, de uma ameaça à sua vida, né? Sim. Não é um poder... mais abstrato, político. Isso, exatamente, de uma questão de organização social e tudo mais. É uma o coisa poder muito mais concreta, bruto possível. Mais bruto. Acho que é o mais fundamental ali, assim, né? A base de tudo. Exatamente. E, cara, eu ia falar... sim, você trouxe a questão do Watchmen, que é muito boa, né? Que, assim, havia digamos assim, um pacto informal no Brasil, pelo menos assim, alguns governos atrás, de se manter, por exemplo, Ministério da Defesa, Secretarias de Segurança, nas mãos de civis. Justamente por essas questões. Porque se você tem um Ministério da Defesa que vai estar no segundo posto mais alto da hierarquia, por exemplo, das Forças Armadas, o primeiro é o presidente, né, que é um civil. Antes era um civil, né? Hoje já não é. Hoje é um capitão que foi expulso do exército. Sim. Você colocava um civil, justamente para você não ter essa... Você ter um controle, assim, né? Um equilíbrio. E a mesma coisa em secretarias de segurança também, em estados, em municípios, você colocava um civil no comando da Secretaria de Segurança para coordenar as ações das polícias. E quando você coloca tudo isso dentro da mesma corporação, acontece exatamente isso, que a gente perde o controle, né? O vigia do vigia foi pro saco. Exatamente. Tem tantos vigias dos vigias por aí que não estão, sei lá, que estão sofrendo nesse governo, né?
Cara, muito complicado. E aí a gente vê como que, por mais óbvia ou dada que pareça ser a democracia, na verdade ela não é. Na verdade ela é construída e no momento que a gente se descuida é muito fácil dela se escorrer das nossas mãos. É, muito frágil. E tão nova a nossa democracia também, né? Exatamente. Quer dizer, pelo menos se a gente pensar do período da redemocratização pós-golpe até hoje em dia, é o nosso tempo de vida quase. Um pouco mais basicamente 2 anos a mais, 3 anos a mais. Um pouco a mais. Então é algo que a gente precisa refletir mais e nas eleições aí de outubro temos uma grande batalha pela frente, né? Com certeza. Mas antes da gente entrar num assunto como esse, e a gente não vai falar sobre essas eleições, calma gente, esse assunto ainda vai entrar. Já falamos anos atrás, vamos falar de novo. Daqui a pouco vai chegar mais perto a gente vai falar praticamente só disso, né? Vai ser difícil de não falar disso, né? Porque depende do cenário. Impossível. Mas por enquanto a gente tem outros assuntos para falar. Chicão, teve uma notícia que você me fez lembrar hoje, quando a gente estava para começar a gravar o vídeo, você me fez lembrar, que a gente vai fugir um pouco do assunto, mas se você quiser depois voltar... Não, claro, vamos. Que é um tweet de uma médica. Esse... O que aconteceu? Cara, assim, né, gente? Se você não toma cuidado com o que você twitta, assim, se seu perfil é aberto, você corre o risco de destruir sua vida, né? Ou pelo menos perder a paz por uns bons dias. E o tweet em questão foi... Eu não vou citar o nome, nossa querida doutora tweetou se queixando do paciente que buscou a emergência a 1h da manhã se queixando de infecção urinária. E isso virou a internet cabeça para baixo, né? O médio Twitter que já se meteu em várias polêmicas anteriormente, mas essa profissional foi assim, né? Podemos dizer que no Twitter sempre há um exagero na condenação das pessoas, os erros que elas cometem, mas o erro dela foi devidamente apontado. Ela foi cancelada. Ela foi cancelada. Canceladíssima. Foi. O povo ficou indignado com ela, né? Porque ela tava lá reclamando. Cara, vem cá, como é que você fala numa rede social que tem milhões de pessoas como se você estivesse falando sozinha? Cara, assim, eu faço isso no meu Twitter é fechado. Entendeu? Tá. Então, é isso. É mais controlado. E aí, tipo assim, a questão ali que ela passa é que ela rompe com o código de ética da profissão porque ela passa a se queixar do paciente. Não, e vem cá, o paciente não controla quanto que ele sente a dor. E outra coisa, infecção urinária eu nunca tive, mas minha mãe já teve várias vezes, já conheço muitas mulheres, acho que acontece com maior frequência com mulheres. São mais suscetíveis. E o que eu escuto de relatos é que é horrível. Cara, eu já tive infecção urinária quando eu era criança. É horrível. É uma dor assim, uma absurda. Dor terrível. Você tem uma sensação de que você precisa ir no banheiro o tempo inteiro. Você sente dor. E não só isso pode evoluir para casos gravíssimos. Pode complicar, né? Não, pode levar à morte. A pessoa pode ter uma sepse por causa de infecção urinária. Exatamente. Pode perder um rim. Então, assim, não é brincadeira. Cara, então a pessoa ir 1h da manhã e tal, é meio inconveniente pro médico, né? Mas o médico tá lá pra resolver exatamente essa situação. Exatamente. E assim, eu imagino que ninguém tá acordado 1h da manhã, assim, sei lá, durante a semana e vai pro pronto-socorro porque quer. Assim, porque, nossa, é o melhor horário. Ninguém quer tranquilão, isso. Vou botar meu despertador aqui. Vou dar um rolezinho lá no hospital. Lá. Cara, possivelmente essa pessoa tá desde 10 horas da noite tentando dormir, não consegue. Exatamente. E por causa do desconforto extremo, vai ao pronto-socorro. Exatamente. Então, assim, essa médica realmente, olha, bola fora total. Vamos colocar assim, né? Pra não usar palavras pesadas. Mas, cara, o Twitter... Você falou uma parada que eu sinto muito isso. Quando eu entro no Twitter e fico 5 minutos que seja, cara, eu não me lembro de nenhuma vez que eu entrei no Twitter e fiquei 5 minutos e saí dele me sentindo bem. Eu sempre tô me sentindo pior. Cara, eu tenho a teoria de que o algoritmo do Twitter ele é baixo astral. Ele é baixo astral. Pra baixo. Isso, porque tem coisas legais no Twitter. Tipo assim, acho que algumas das risadas mais que eu já dei na vida foi lendo thread no Twitter, história, causa das pessoas. Tem coisas divertidas, mas ele consegue sempre sair no saldo negativo. Vem cá, talvez isso tenha a ver... Assim, isso pode ser uma coisa proposital, pode ser uma coisa que, sei lá, interaja com o tipo de conteúdo que traz mais engajamento. E eu acredito que tem um pouco disso. Com certeza. As notícias mais negativas vão ser as mais lidas. Mais engajadas. As pessoas vão se engajar mais porque elas vão ficar mais indignadas. Não tem nada que deixe alguém mais engajado do que a indignação. Eu concordo.
Porque, tipo assim, você vê uma coisa Eu legal, concordo. quer ver, por exemplo, ó, A gente curte, passa partida. o Minutos Psíquicos publica um conteúdo lá, poxa, gente, nós fomos selecionados para tal premiação. Vai ter algumas pessoas que vão falar, pô, parabéns, Sim. legal, beleza. Agora, Minutos Psíquicos, sei lá, faz uma merda, Cabuloso. publica um vídeo preconceituoso, não sei o quê. Nossa, aí o engajamento vai ser muito maior. Com certeza. Assim, inclusive tem os baits no Twitter, né? Tipo, as pessoas falam coisas polêmicas que geram indignação pra gerar engajamento e crescer as contas. Assim, isso virou uma estratégia batida no Twitter. Mas é muito ruim como criar fama assim, né? Cara, mas o perfil da pessoa cresce e depois ela engaja o outro tipo de conteúdo que ela quer. Ou não, ou então ela só cresce dessa forma. O público dela é esse. Polemizando. E daqui a pouco, velho, ela cresce em todas as redes sociais, ela tá fazendo publi e tá, sim, dessa mesma forma. E vai pra frente mesmo assim, né? Vai pra frente. Eu não consigo, me recuso a uma estratégia tão podre. Eu também não. Eu acho podre. Eu também acho. Não acho que... enfim, né? Só dando aqui a minha impressão. Acho ir pro lado escuro da força. É você vender a alma pro diabo. Você vendeu a alma. Fala, não, tranquilo, eu vou fazer merda pra caralho aqui na internet, e aí a galera vai me notar. Troca de fama, né? E aí eu fico famoso assim. Eu não compacto. A gente tá aí no nosso caminho de chegar a 1,5 milhão de inscritos no nosso canal e a gente ainda não precisou apelar pra isso. Não, né? nem vamos. Nem vamos. Estamos indo meio com uma estratégia mais genuína, verdadeira pra gente, baseada em valores que a gente realmente acha que vale a pena lutar por. Eventualmente a gente aborda assuntos polêmicos aqui, mas a gente não vai criar polêmica pra gerar engajamento. Exato, a gente aborda assunto polêmico talvez até pra contextualizar isso numa visão mais científica, humanista e por aí vai, né? Massa, beleza. Chicão, como é que a gente tá de recomendações pra hoje? Cara, eu pensei aqui porque eu tinha uma recomendação, tô tentando pensar aqui agora. Se você tiver a sua, pode dar. Você tinha me falado de uma recomendação sua que era um perfil no Instagram? No Instagram. Não. É no Instagram, aquele que você mostrou as imagenzinhas? Isso, no Instagram. Sim. Conta aí pra galera. Então, falando de... Não vou nem dizer que é alto astral não, mas assim, né, falando de um pouco de humor Sim. E sempre também atualizado, contextualizado, tem um perfil no Instagram que chama Fale Mais, HMM Fale Mais. HMM. Isso. Que são tirinhas de sessões de terapia fictícias, mas que é muito engraçado, porque ele sempre pega assuntos atuais e aborda lá. Inclusive um assunto que a gente talvez faça um episódio aqui mais pra frente, um bate-papo. Tem um assunto aí que surgiu lá, né? Que rendeu, né? Que vai render muita resenha aqui, eu acho. Um assunto ligado na pesquisa aí. Enfim, não vamos falar nada, né? Deixa pro próximo episódio. Mas então, mais alguma recomendação? Não, acho que é só isso. Se eu lembrar, eu vou falar. Tá. Caiu um lenço. Caiu um lenço de 3 quilos, né? Mas então, de recomendação, o que eu falaria? Além do Bicho de 7 Cabeças, que eu já falei, eu acredito que talvez daria para recomendar mais alguns. Tem um documentário que, se eu não me engano, é fácil de encontrar no YouTube, mas eu não tenho certeza, que é o Holocausto Brasileiro. Que é, tipo assim, a principal recomendação. Se você quer entender um pouco do que foi, de onde vem a luta antimanicomial, por que ela é importante, por que ela é relevante, por que atualmente ela está, digamos que, perdendo, se é uma luta, essa luta tem recebido muitas derrotas, principalmente por conta da maneira como o governo está lidando com questões ligadas ao SUS. Mas se você quiser ter uma noção como isso ocorreu no Brasil, como que os manicômios funcionaram por muito tempo no Brasil e como que houve todo um processo para tentar fugir disso que estava acontecendo, o Holocausto Brasileiro com certeza é uma das principais referências que você precisa conhecer. Tem um livro, o Holocausto Brasileiro, e tem um documentário também que vai trazer imagens, não é um conteúdo leve, inclusive nada a respeito do episódio de hoje praticamente é leve. Se você for procurar notícias sobre o caso da PRF, né, o caso do esqueci o nome do cara. Não, é Genival. Genival. Eu acho. Se você quiser procurar informações a respeito disso, vá com calma, porque tem imagens fortes, tem ele colocado lá no carro. Tem imagem de tudo, não recomendo. É horrível, não é necessário ver, tá? Saibam que foi horrível e foi tão absurdo quanto parece. Mas enfim, dado que você saiba que você tem condições de assistir esse tipo de conteúdo, sem isso te causar muito prejuízo, você pode assistir para conhecer, para saber como ocorreu. Mas, acho que a principal recomendação, Bicho de 7 Cabeças, Holocausto Brasileiro. E sobre... eu queria dar alguma recomendação sobre essa questão do racismo, mas agora me esqueci o nome do livro.
eu não vou... Agora eu não vou conseguir falar dele, fica pro próximo episódio. Então é isso, galera. Eu não sei o que vocês acharam do episódio de hoje, mas se vocês tiverem gostado, clica no joinha, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, comenta o que vocês acharam das coisas que a gente comentou. Tem muito assunto aqui para opinar sobre, né? E não deixem de se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima.